Boa noite, todo mundo bem? Acertando aqui. Cada dia a gente vai aprimorando, melhorando o nosso palco, né? Nós vamos chamar o Gil antes de começar. Nós vamos ter uma música. Oi, Márcia. Oi, Regina. Oi, Miriam. E oi, Simone. E aí, quando o Gil entrar, a gente toca uma música, já faz a preparação. Aí a Márcia vai apresentar o David Sulemela. E aí a gente já começa, tá bom? Acho que nós estamos no horário, eu só estou aguardando o Gil chegar aqui pra gente fazer a primeira música, tá bom? E o Davidson também, né? Tem que estar aqui, né? Oi, Bebel. Tava esperando você, Gil. Então nós vamos escutar uma música do Gil e depois a gente faz a preparação e ele continua com uma música e depois eu chamo a Márcia, tá bom? Oi, Gil. Boa noite. Boa noite, Luizão. Boa noite, pessoal. Tudo bem, Gil? Tudo maravilha, graças a Deus. Que bom estarmos juntos nessa live tão maravilhosa, né? Legal. Ô, Gil, vamos começar com uma música? Vamos Assim o lá. pessoal vai chegando, aí depois a gente faz a preparação. Simples. Maravilha. Você sentir em meu coração, humildemente vai nascendo amor. Doce saber, não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida. E generosa reluz em torno a mim, imenso dom do seu amor sem fim. O céu nos destes e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã lua, nossa mãe terra, o fruto, os campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do seu amor sem fim. Tá bem, salva de palmas pro Gil. A gente vai fazer a Maravilha. preparação e aí você já vai tocando e aí você continua. Mas bem simples eu vou fazer, tá bom? Então Fechou, nós vamos fechou. fechando nossos olhos, agradecendo a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, por estarmos aqui nessa noite juntos, aprendendo mais um pouquinho. Que todas as pessoas que estão aqui e aquelas que não puderem estar possam ser envolvidas em muita luz e muito amor. E juntos nós vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, e na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Continuamos com a música do Gil. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão.
Faz silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeitam teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampara, aquece, seja o irmão que for. Sofrendo chuva e vento, o trigo doura um campo, sem falar de tua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Pode palmar pro Gil. Legal, Obrigado, Gil. pessoal. Obrigado, Luizão. Ô, Gil, você volta no final da palestra, tá bom? Maravilha. Muito Eu obrigado. vou chamar a Márcia agora, que ela vai apresentar o currículo do Lemela, e eu já chamo você, Davidson. O pessoal do Evangelho Vivo está aqui presente, né? Que legal, muito legal. Eu gosto de vocês, viu? E vocês lêem a mensagem nossa do nosso livro toda semana. Oi, Gina, vamos lá, vou chamar. Chamar a Márcia. É isso aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lu. Boa noite, Mar. Tá Espero que bonitona, todos hein? estejam... Obrigada. Eu espero que todos estejam muito bem, estejam se cuidando. Hoje nós vamos falar de um assunto, eu acho muito interessante, né, Lu? Sobre ansiedade. Acho que quem de nós não está passando por ansiedade nesses momentos? Então, eu acho que vai ser um assunto muito rico e vamos aproveitar essa palestra para tirar dúvidas, para fazer perguntas. E quem que vai falar para a gente sobre isso? É o Dr. Davidson Lemela, um excelente profissional. Ele é formado em psicologia e pós-graduado em neuropsicologia pela Universidade de Araraquara, pós-graduado pela Sociedade Brasileira de Terapia de Vidas Passadas. É um palestrante nacional e internacional, super conhecido, autor de livros como Disfarce da Memória e A Escolha do Amor. Então, vamos aproveitar essa live para tirar todas as nossas dúvidas sobre ansiedade e para também diminuir a nossa ansiedade, né? É isso aí, Mar. Está apresentado aí, Dr. Davidson Lemela. Seja muito bem-vindo. E vamos envolver o Davidson em muita luz, né? Em muita paz, que tudo que ele preparou ele possa transmitir para a gente, né? Com certeza. Tá bom, Mar. Vou chamar ele. Beijo para todos. Obrigadão. Tá bom, tchau.
Oi, Davidson. Boa Então, noite. boa noite a todos. Boa Muita- noite. com muita alegria que aceitei o convite dos irmãos aí, né? João de Camargo, para que a gente pudesse hoje bater um papo, uma conversa, né? Sobre esse tema proposto, que eu acho que é um tema bastante atual, bastante importante, emergente, em função até da própria situação que a gente está vivendo atualmente, que é a ansiedade, né? Vou falar sobre isso. Legal. Tá com você aí, Davidson. Então, vocês podem fazer perguntas, né? O Luiz vai administrar as perguntas, porque eu sei que é um tema que acaba suscitando muita curiosidade, né? As pessoas gostam de perguntar, gostam de tirar dúvidas, e eu gostaria de dizer para vocês que nós vamos abordar esse tema, ansiedade, e é claro que no final da nossa conversa, no final do nosso bate-papo, eu vou mostrar para vocês aqui uma técnica extremamente eficaz que vai ajudar você a trabalhar a sua ansiedade. E eu trouxe aqui na caixinha um dispositivo que no final da nossa conversa eu vou mostrar para vocês, que é sobre a ansiedade. Muito bem. Bom, eu acho que para iniciarmos nossa conversa de hoje, é importante salientar a diferença que existe entre eu estar ansioso e eu ser uma pessoa ansiosa. Porque são duas coisas diferentes. É como se fosse assim. Existe uma ansiedade que a gente considera uma ansiedade natural da vida, que a gente denomina como ansiedade por demanda. O que é essa ansiedade natural da vida? Não dá para viver sem ela. A ansiedade natural da vida é aquela ansiedade que você sente todos aqueles sintomas característicos quando está diante de uma situação estressante. Então, por exemplo, você vai fazer um exame, você vai fazer uma prova, você vai fazer uma entrevista de emprego, né? Você vai ficar ansioso. Não tem como não ficar. É óbvio que tem pessoas que ficam mais ansiosas que outras, né? Tem pessoas que, diante de uma situação como essa, olha as unhas, arranca os cabelos, outras alegam mais, né, de forma mais equilibrada. Mas vai ficar ansioso. Não tem como não ficar ansioso, certo? Você vai, por exemplo, se encontrar com o seu namorado ou a sua namorada no shopping. Então, você vai se encontrar com aquela pessoa que você conheceu na internet, naquele aplicativo que se chama Tinder, né? Então, você vai se encontrar com o seu namorado, com aquela pessoa que você só viu pela internet. Então, você vai ficar ansioso, você vai ficar ansiosa. Depende se você vai gostar dele, se ele vai gostar de você, se você vai agradá-lo ou não, né? Então, são situações da vida, Luiz, que as pessoas ficam ansiosas mesmo. A diferença que existe entre a ansiedade normal, a ansiedade por demanda, para a ansiedade patológica, é que a pessoa que tem ansiedade normal, passada aquela situação estressante, passada aquela situação que provocou aquela ansiedade, provocou aqueles sintomas de ansiedade, que é taquicardia, sudorese, respiração ofegante, passada aquela situação, a pessoa volta ao normal. Entendeu? Aqueles sintomas desaparecem.
Você fez a prova, você fez o exame, você fez o concurso público, ficou nervoso, suou bastante, roeu as unhas, mas passou. Você volta ao normal. Fica tranquilo. Certo? Muito bem. Agora, existe uma outra ansiedade, que é aquela pessoa que ela é ansiosa. Ela não está ansiosa, ela é ansiosa. Que a gente chama de ansioso crônico. Eu acho importante a gente explicar inicialmente essas questões, para a gente poder, então, cada um que está ouvindo, identificar em qual situação se encaixa. O ansioso crônico é aquele indivíduo, aquela pessoa, que independente dela estar diante de uma situação estressante ou não, ela está ansiosa. Então, por exemplo, não existe nada que está provocando aqueles sintomas de ansiedade. É algo que ela vai estar se preocupando com o que ela vai ter que fazer na semana que vem, no mês que vem. Né? E ela já está preocupada, já está sofrendo, ela já antecipa a situação do futuro. Ela está vivendo aquela situação do amanhã no hoje. Então ela sofre por antecedência. Entendeu? E tem uma passagem do Evangelho de Jesus em que ele fala das aves do céu. Vocês se lembram? As aves do céu. Então Jesus diz assim: olhai as aves do céu. Elas não semeiam e nem ceifam, mas o Pai as alimenta. Olhem para os lírios do campo, como se vestem de beleza. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, com toda a sua importância, conseguia se vestir igual aos lírios do campo. Então, se Deus veste os lírios do campo, se Deus alimenta as aves do céu, que não semeiam e nem ceifam, por que você haveria de se preocupar com o dia de amanhã? Para amanhã, disse Jesus, já bastam os seus males. Então, para que Jesus estava dizendo isso? Ele estava falando para o ansioso crônico. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Deixe que amanhã cuidará de si mesmo. Porque o amanhã é uma probabilidade, é uma possibilidade, pode nem acontecer. Então, por exemplo, o ansioso crônico, né, aquele ansioso patológico, ele trabalha numa empresa, por exemplo. E aí ele descobre o ato, né, o chamado rádio peão, e ele ouve então pela essa rádio peão que a empresa vai fazer um corte de empregados, vai demitir pessoas. Pronto, o ansioso crônico, ele já se vê demitido, já se vê na rua, desempregado, passando necessidade. Ele sofre antecipadamente. Então, é essa ansiedade crônica que nós temos que tratar. Né? E aí, então, nós vamos nos lembrar de uma coisa interessante. Tem um cientista americano, ele é catedrático da Universidade da Virgínia. E esse cientista, que se chama Robert Sapolsky, ele escreveu um livro. E o nome desse livro que ele escreveu, Luiz, é Por que as zebras não têm úlceras? É o nome do livro. As zebras. Pelo título, você imagina o que é que tem na capa do livro. Uma zebra. Uma zebra listrada assim. E aí, por mais jocoso que seja o título do livro, na verdade, esse livro, ele retrata uma pesquisa científica que o Robert Sapolsky participou, realizou. Então ele queria descobrir, olha só, ele queria descobrir por qual razão os babuínos têm gastrite. Pergunto, vocês acham que isso é uma coisa importante para se descobrir? Se os babuínos têm gastrite? Bom, o Robert Sapolsky achou que era. Você sabe, os americanos têm muito dinheiro, né?
Eles investem muitos dólares, milhões de dólares em pesquisa, com muita facilidade. E, de repente, se um cientista lá cismar que ele quer saber como que é o ciclo menstrual dos camarões do Golfo do México, tem dinheiro para fazer pesquisa. Então, o Robert Sapolsky, ele foi descobrir a razão pela qual os babuínos têm gastrite. Então, ele montou, olha só, ele montou um laboratório numa região da África. E aí, junto com seus alunos, seus assistentes, ele passou a observar uma comunidade de babuínos que havia perto dali. Então, através do método de observação, do binóculo, né, ele ficou observando o comportamento diário dos babuínos. No início, os babuínos estranharam aquela construção, né, na região que eles viviam, mas se acostumaram com aquilo e passaram a viver a sua vida cotidiana normalmente. E os cientistas, observando e anotando, porque esse é o método investigativo da pesquisa. Observaram e anotaram. Aí, ao final da pesquisa, ele descobriu o seguinte. Ele descobriu, Luiz, que os babuínos, eles têm um comportamento social muito parecido com os nossos, dos humanos. Por exemplo, os babuínos, eles procuram levar a vida do casal até o final. Sabe esses casais que vivem até fazem bodas de ouro, bodas de diamante, né? 50 anos de casado, 75 anos de casado. Hoje está um pouco mais difícil encontrar casais assim, mas os babuínos são assim. Eles preservam a relação do casal. E outra coisa, eles cuidam das crias, das proles, até a vida adulta, que nem a gente. Então, quando eles percebem que os babuínos, né, já estão crescidos e conseguem sobreviver sozinhos, então eles deixam eles viverem sozinhos. Até então eles ficam com eles, como a gente, né? A gente hoje, inclusive, é um fenômeno social muito, muito engraçado, que vocês sabem que a adolescência agora ela expandiu um pouco, né? A adolescência antigamente ia até os 22, 23 anos, agora até os 35 anos. Porque é comum você ver marmanjo morando com os pais ainda. Então é assim, os babuínos eles têm esse costume parecido com o nosso. Outra coisa que os babuínos são parecidos com a gente, eles são muito ansiosos. Aliás, uma coisa importante que eu vou explicar. Os babuínos, eles são os animais mais inteligentes da criação. Os babuínos. E uma outra informação importante, que a ansiedade é um atributo de pessoas inteligentes. Você nunca vai ver uma pessoa burra ansiosa. Né? A ansiedade é um atributo de pessoas inteligentes. Por isso que eu sou muito ansioso. Mas então, os babuínos, né, são muito inteligentes e ele descobriu que, na verdade, os babuínos são parecidos conosco. Os babuínos são os primatas mais inteligentes. Depois dos babuínos seriam nós, seres humanos. Mas a grande descoberta do cientista não foram os babuínos, foram as zebras. Tanto que ele colocou o nome do livro, né, porque as zebras não têm usas. Chamou a atenção dele, Luiz, quando ele estava pesquisando os babuínos, uma manada de zebras que pastava ali, na região onde estavam localizados, pastavam ali frequentemente. Então ele via aquelas zebras passarem, né, aquele bando de zebras passarem durante o dia, no final da tarde elas voltavam, e chamou a atenção do cientista uma característica importante da zebra. A zebra só tem uma preocupação na vida. Uma. A gente tem um monte delas, né? A gente é inteligente, né? Então, uma outra informação importante que eu preciso dar antecipadamente. Não sei se vocês sabem, né? Não sei se você sabe, Luiz. A zebra é o animal mais burro da criação. É um dos mais burros. A zebra. Então,
Qual é a única preocupação que a zebra tem? Você sabe? Não. A zebra só tem uma preocupação, não imagina qual seja. Comer, Não, se alimentar. não. A única preocupação da zebra, Luiz, é quando ela vê o leão. Quando a zebra vê o leão, Luiz, desencadeia na zebra um mecanismo de reação que a gente chama, que nós temos também esse mecanismo, que a gente chama de mecanismo do eixo HPA. Vou explicar isso aí. Nós temos dentro do nosso corpo 3 glândulas importantes que entram em funcionamento quando nós estamos diante de uma situação estressante. São 3 glândulas: hipotálamo, pituitária e adrenal. Então, quando o nosso cérebro, porque nós não somos o nosso cérebro, quando o nosso cérebro, que identifica uma situação de perigo, uma situação de estresse, uma situação de ameaça, né? Quando o nosso cérebro identifica uma situação como essa, ele coloca em funcionamento o sistema nervoso e entra em ação essas 3 glândulas principais: hipotálamo, pituitária e adrenal. Aí essas 3 glândulas, elas vão secretar alguns hormônios no nosso corpo, como, por exemplo, a adrenalina. Então, ocorre uma enxurrada de adrenalina na nossa corrente sanguínea. O que a adrenalina faz? Ela vai disparar o seu coração. Certo? Você vai começar a respirar ofegantemente. Por quê? Porque você precisa fugir do perigo que te ameaça. Ou você precisa enfrentar o perigo que te ameaça. A gente chama também esse mecanismo de reação como luta ou fuga. Então você precisa enfrentar o perigo que te ameaça, ou você precisa fugir desse perigo que te ameaça. Então o cérebro, identificando que você está diante de um perigo, no caso a zebra que viu o leão, ela sabe que o leão é um predador da zebra, então entra em funcionamento esse mecanismo dentro da zebra e vai preparar ela para a fuga. Então a adrenalina vai espalhar na corrente sanguínea, o cortisol, a acetilcolina, vai fazer com que, através da vasoconstrição, retirar o sangue da periferia do corpo, porque se você for ferido, você não perde muito sangue. É uma estratégia de sobrevivência, certo? E essa estratégia de sobrevivência, a gente vem desenvolvendo ela há milhares e milhões de anos. Por exemplo, desde os australopitecos, já se passaram 4,5, 5 milhões de anos de evolução. Muito mais que o da zebra. Ou seja, esse mecanismo de reação que nós temos no nosso corpo diante do estresse está muito mais bem desenvolvido e adaptado que o da zebra. Então a zebra, olha só, a zebra percebe o leão que ameaça a sua vida. Desencadeia esse mecanismo de reação e a zebra vai sair numa disparada. Então é quando você vê lá no canal Discovery, né, aquela manada de zebras correndo desesperadamente para fugir do leão. Então se você sair na rua de manhã e você vê uma manada de zebras correndo, tome cuidado porque deve ter um leão atrás delas. Então a zebra vai fugir do leão. Certo? E quando ela não vê mais o leão, porque o leão apanhou uma zebra retardatária, ou porque ele desistiu de perseguir as zebras, quando a zebra não vê mais o leão, ela para e começa a comer. A zebra, olha só, ela não tem uma capacidade, Luiz, cognitiva, mental, de fazer abstrações mentais. Ou seja, a zebra, ela não consegue pensar assim: será que o leão não está ali atrás daquela moita? Será que o leão não está atrás daquela pedra? Será que o leão não pode aparecer de repente, eu vou estar distraída? Não, ela não consegue pensar assim. Ela não tem essa capacidade mental que nós temos. Nós somos inteligentes, a zebra não é. Então, quando a zebra não vê mais o leão, pronto. Ela para e começa a comer. O leão, literalmente, Luiz, não existe mais para a zebra. Ele não existe mais. Acabou o leão para ela.
E ela começa a comer. E somente quando ela ver o leão novamente é que ela vai se preocupar com o leão. Então ela só se preocupa, olha só, o detalhe importante para gravar. Ela só se preocupa, presta atenção, ela só se preocupa quando o perigo está na sua frente. Tá? Ela só se preocupa quando o perigo está na sua frente. E você sabe que eu atendi uma paciente, certa vez, muito ansiosa. Muito ansiosa. E ela, na primeira sessão, nós conversamos bastante e tal. Aí, entre a primeira sessão e a segunda sessão, ela me mandou uma mensagem, perguntando lá, não lembro o quê. Eu respondi no mesmo dia. Quando ela veio na segunda sessão, ela virou-se para mim e disse assim: ah, doutor, obrigado por o senhor ter me respondido a mensagem. Eu falei: não, se você me escrever, qualquer dúvida, não tem problema, você pode me escrever que assim que for possível eu respondo. Aí ela se virou para mim e perguntou assim: o senhor se preocupa comigo? Essa paciente, eu perguntei para ela assim: se você fosse dar uma nota para a sua ansiedade, de 0 a 10, quanto você daria? Ela, 11. Então ela perguntou para mim: o senhor se preocupa comigo? Aí eu disse para ela assim: olha, se eu me preocupasse com você, quando você sai daqui, eu não poderia atendê-la. Porque eu já teria enlouquecido. Porque depois de você ver uma outra pessoa, depois vem outra, mas nessa hora que você está aqui, nesse momento em que você está aqui, que nós estamos conversando, eu estou concentrado em você. E eu vou me lembrar de tudo que você me falar. Eu vou me lembrar depois, inclusive, até das regressões que você fez, das histórias que você contou. Mas nessa hora que eu estou aqui com você, eu lembro. Mas quando você sai daqui, eu esqueço de você. Aí ela me olhou assim, meio decepcionada. Né? Eu expliquei, então. Eu não posso me lembrar de você e preocupar-me com você quando você sai daqui. Porque eu teria ficado louco. Então, e contei para ela a história da zebra. Quando chegou na outra sessão, ela chegou para mim e falou assim: poxa, tu não sabe o que aconteceu essa semana. O que foi? Então, eu estava em casa e surgiu uma situação lá difícil. Né? Eu fiquei muito estressada. Nossa, eu comecei a suar frio, eu senti meu coração disparar. Nossa, aí eu lembrei de você e lembrei da zebra. Aí pus a minha mão na cabeça e falei: eu sou uma zebra, eu sou uma zebra, eu sou uma zebra. Eu falei, aí meu marido escutou. Meu marido escutou e perguntou: mas o que é isso? Você é uma zebra? Não, foi meu psicólogo que falou. Eu falei: não, mas eu não falei para você ser uma zebra. Seria bom que nós pudéssemos ser uma zebra de vez em quando. Né? Que nós pudéssemos desligar uma chave e virar a chave quando quiséssemos. Ou seja, não nos preocuparmos com uma coisa que não está diante da gente. Né? Mas nós nos preocupamos, porque nós somos inteligentes. Nós temos um avanço cognitivo, mental, né? Porque nosso cérebro é desenvolvido. A zebra tem uma cabeça desse tamanho assim, mas ela tem um cérebro pequeno. Nós temos quase 100 bilhões de neurônios no nosso cérebro. E o que o nosso cérebro faz de mais bem feito, o que ele faz de mais importante, o que ele faz em primeiro lugar no nosso cérebro, é justamente manter a nossa vida, manter a nossa integridade, manter a nossa sobrevivência. Integridade física, psicológica, emocional, mental. É para isso que o cérebro está preparado para fazer em primeiro lugar. Manter a nossa sobrevivência. Só que tem um detalhe muito importante que eu preciso explicar essas coisas para vocês antes. Existe um detalhe muito importante, que nós não somos o nosso cérebro. Nós somos um espírito. Estamos momentaneamente encarnados. E quando estamos encarnados, estamos circunscritos a esse corpo físico. E esse corpo físico tem um cérebro, que é o cérebro físico. E nós, espíritos, precisamos nos adaptar ao corpo físico. Então o cérebro ele funciona como se fosse uma caixa de passagem.
Nada mais além do que isso. Aí teve um outro cientista, que eu preciso citar para vocês, eu preciso explicar essas coisas para vocês entenderem de onde que vem a ansiedade crônica. Existe um cientista, já até falecido, o nome dele é Kurt Gödel. Ele é austríaco e foi naturalizado americano. Ele era um cientista, matemático, físico, era um gênio. Ele foi, inclusive, ganhador do prêmio MacArthur, que é oferecido pelo governo americano pelas mentes geniais. Poucos ganharam esse prêmio. O Kurt Gödel ganhou. Então, o Kurt Gödel, olha só, o Kurt Gödel, ele desenvolveu um teorema matemático. Esse teorema se chama Teorema da Incompletude. Vocês podem entrar na internet, no Google, digita lá Kurt Gödel, Teorema da Incompletude, que vem a descrição do teorema, a explicação que ele deu e o desenvolvimento que ele fez. Então, esse teorema é o seguinte, ele demonstrou, através desse teorema matemático, ele demonstrou que um sistema, Luiz, não pode ter autoconsciência. O que é isso? Vou explicar. O que é autoconsciência? A autoconsciência, como a palavra diz, consciência de si mesma. Então, o nosso cérebro, Luiz, por mais incrível que seja, por mais fantástico, ele não passa de um amontoado de células, nervos e fibras. Nada mais que isso. Ou seja, o nosso cérebro, ele não tem consciência dele mesmo. O cérebro não sabe o que é um cérebro. Nós sabemos o que é um cérebro, porque nós somos um espírito inteligente. O cérebro não. Então, o cérebro não sabe o que é um cérebro. Eu sei o que é um cérebro. Seria a mesma coisa que nós pegássemos assim, por exemplo, um pedaço de colchão mole, puséssemos esse colchão mole em cima de uma mesa e achar que o colchão mole sabe que é um colchão mole. Não sabe. Eu sei que é um colchão mole, mas ele não sabe. Ou seja, o colchão mole não tem autoconsciência. O nosso cérebro, ele não tem autoconsciência. O nosso cérebro, ele trabalha através do quê? Do que a gente chama de herança genética. Ele vai agir aquilo que está programado no genoma do cérebro. E o que ele vai fazer em primeiro lugar é manter a nossa sobrevivência, a nossa integridade. Certo? Agora, vamos ao ansioso crônico. O que acontece com ele? O ansioso crônico, ele consegue sofrer por algo, ele consegue ter todos aqueles sintomas por algo que não está na frente dele. Por algo que ele não sabe nem se vai acontecer com ele. Por algo que ele não sabe nem se vai existir. Mas ele já está sofrendo antecipadamente. Entendeu? O cérebro dele, do ansioso crônico, o cérebro não sabe que ele está apenas preocupado com uma possível demissão no emprego, porque vai ter um corte de funcionários. Dependendo da forma como o indivíduo reage diante de uma situação, Luiz, como o indivíduo age diante de algo, o cérebro vai identificar como aquilo sendo ameaçador. Você entende? Então, por exemplo, você trabalha numa empresa. Então, vai ter um corte. E você já está sofrendo antecipadamente por aquilo. Você já está se vendo demitido, você já está se vendo desempregado. O seu cérebro, ele não sabe que aquilo é uma possibilidade. Ele não sabe que é só uma possibilidade de ser mandado embora, mas em janeiro. Não. Por conta da forma como você está lidando com aquela situação. Aí é uma característica pessoal do espírito. Por conta da forma como você está lidando com aquilo, o seu cérebro acha que você está sendo ameaçado. Ele acha que você está diante de uma situação de perigo. Ele acha que algo está ameaçando a sua sobrevivência, a sua integridade emocional, psíquica, física. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que ele vem
o que ele está programado e vem se desenvolvendo há milênios, que é preparar você para lutar contra aquilo que te ameaça ou fugir daquilo que ameaça você. Você imagina, Luiz, nós vivemos assim, milhares e milhares de anos no longo processo de desenvolvimento e evolução. Nós vivemos durante milhares de anos em situações realmente de estresse. Você imagina, até bem pouco tempo atrás, Luiz, nós tínhamos que sair para caçar, não é? Sim. Nós tínhamos que sair para caçar e nós não sabíamos se ia ter caça. Nós não sabíamos se íamos conseguir alimentar nossa família naquele dia. Nós não sabíamos se, quando saíssemos para caçar, não íamos virar caça. Nós não sabíamos se, quando saísse para caçar, se a minha família ia sobreviver, se alguém ia invadir lá, se alguém ia matar as pessoas da minha tribo, do meu clã. Então você imagina, nós vivíamos em constante estresse. Real. Era estresse real. Era dados da realidade do indivíduo. Então, por conta disso, nós estamos desenvolvendo esse mecanismo do eixo HPA. E ele está bem refinado hoje. Ele está bem preparado para nos manter na sobrevivência. Aí, chegamos no mundo moderno, no mundo civilizado. Hoje nós não precisamos sair para caçar. Não é? Ninguém aqui agora que está me ouvindo vai ter alguma dúvida que amanhã vai sentar na mesa e almoçar. E à noite vai jantar. Mesmo diante de tantas dificuldades que estamos passando atualmente por conta dessa situação, ninguém tem dúvidas que segunda-feira o sol vai raiar e que eu vou tomar um café da manhã. Ninguém tem dúvida disso. Então nós chegamos nesse mundo civilizado em que nós não estamos mais constantemente, Luiz, diante de situações estressantes como vivíamos nos séculos e milênios passados. Tá? Mas existe algumas coisas dentro de nós, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista psicológico, que faz com que a gente reaja de forma estressante diante de uma situação qualquer. Uma situação qualquer, uma situação que, por exemplo, nem está nos ameaçando atualmente. Eu não estou sofrendo por conta disso. É algo que vai me preocupar, eu vou ter que me incomodar com isso na semana que vem, no mês que vem, mas eu já estou sofrendo hoje. E aí, o que vai acontecer? O meu cérebro vai desencadear esse mecanismo do eixo HPA. Vai derramar esses hormônios na minha corrente sanguínea e vai provocar todo esse mecanismo de reação, todo esse mecanismo neurofisiológico, e que, na verdade, eu não vou nem fugir e nem lutar com aquilo que me ameaça, porque não tem, na verdade, nada me ameaçando. Agora, você imagina, Luiz, você passar por isso hoje, amanhã, semana que vem, você vai ficar doente. Né? Os principais sintomas da ansiedade é taquicardia, respiração ofegante, sudorese, dores no corpo, tonturas, desmaios. Tem pessoas que chegam a desmaiar quando estão diante de uma situação de estresse. Manchas que podem surgir no corpo diante de uma situação de estresse. Então, aí você vai ficar doente. Porque, na verdade, a ansiedade ela não é uma doença. Ela não é uma patologia. Na verdade, a ansiedade é a forma como você está lidando com aquilo. Com aquela situação. Então, da forma como você está lidando com aquilo, seu cérebro vai entender que você está sendo ameaçado e ele vai desencadear esse mecanismo. Existem sérias e graves patologias que estão ligadas à ansiedade. Tanto que a ansiedade a gente chama de distúrbio de ansiedade. Né? Mas existem patologias que estão ligadas à ansiedade, como, por exemplo,
transtorno do pânico, está ligado à ansiedade. Você pode desenvolver fobias sociais, pânico por conta de ser extremamente ansioso, por ser ansioso crônico. Você pode desenvolver, por exemplo, psicastenia. O que é psicastenia? Sabe aquelas pessoas que têm extrema dificuldade para tomar decisões na vida, para fazer escolhas, sabe? Você pode desenvolver fobias sociais, você pode desenvolver patologias como, por exemplo, timidez patológica. Você pode desenvolver epilepsia provocada pela ansiedade. Você pode também desenvolver transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, que também tem raiz na ansiedade. Então, existe uma série de patologias que estão ligadas à ansiedade. Então, se você não cuidar dela, se você não tratar a ansiedade, então você vai acabar ficando doente. E os medicamentos curam a ansiedade? Não. Todas as psicopatologias que existem, ansiedade, depressão, transtorno do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, epilepsia, neuroses obsessivas, todas essas psicopatologias, elas estão radicadas na personalidade do indivíduo, na pessoa. O que o medicamento faz? O medicamento, ele vai aliviar os seus sintomas. Então, você vai se sentir mais tranquilo, né? Você vai ficar mais relaxado, e por estar mais relaxado, pela ação do medicamento, você, por estar mais relaxado, você já não vai se preocupar tanto com aquilo, entende? E por você não se preocupar tanto com aquilo, você não vai ficar ansioso, você não vai desenvolver essa ansiedade diante do estresse, e aí você não vai desenvolver os mecanismos de reação. Então, na verdade, os ansiolíticos, eles servem para atenuar os sintomas, para dar uma qualidade de vida à pessoa, certo? Mas eles não curam. Tanto não curam que tem pessoas que fazem uso de medicamentos ansiolíticos há anos, como medicamentos antidepressivos. A fluoxetina, no ano passado e retrasado, foi o remédio mais vendido no mundo. No Brasil, você tem uma ideia, Luiz, foram vendidos, no ano retrasado, mais de 14 milhões de caixinhas de Rivotril. O Rivotril, que é o clonazepam, que é um ansiolítico, 14 milhões. Mas se foram vendidos tantos medicamentos assim no mundo, né? No Brasil 14 milhões, e no mundo, imagina quanto que já não foi vendido? Se fosse então assim, as pessoas já estariam curadas da ansiedade. Mas a ansiedade continua crescendo, né? Inclusive no Brasil, uma informação para vocês, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Estima-se aqui no Brasil, dados oficiais. É claro que tem pessoas que são ansiosas, que não vão no médico, e não entram na estatística, né? Mas no Brasil, estima-se mais ou menos assim de 10 a 12% da população ansiosa. Ansioso crônico. 10 a 12%. É o índice maior do mundo, aqui no Brasil. Então, o medicamento, Luiz, ele atenua os seus sintomas. Ele atenua. Mas, então, como que eu vou curar a ansiedade? Que eu imagino que é uma pergunta que todo mundo está pensando aí, né? O que eu tenho que fazer para curar a minha ansiedade? Tem que modificar. Tá? Mas, de onde que vem a ansiedade? Qual é a raiz da ansiedade? A raiz da ansiedade está no passado. A gente já nasce ansioso. Tanto que a gente vê criança ansiosa, a gente vê adolescente, jovem ansioso, estressado, neurótico, nervoso, irritadiço. A gente vê criança assim, bebê assim. Na verdade, quando a gente toma um medicamento, Luiz, é como se, por exemplo, a gente estivesse usando uma muleta porque a gente torceu o pé. Então imagina que você torceu o pé e não pode pisar no chão. Mas você precisa sair, você precisa trabalhar. Aí você pega uma muleta, enquanto você está cuidando do seu pé, fazendo a fisioterapia, usando a botinha, você usa a muleta. Certo? Certo? Quando você cura o seu pé,
Aí você joga a muleta fora. Certo? Muito bem. O remédio ansiolítico é como se fosse a muleta que você está usando, certo? Para você poder fazer a sua vida. Mas se você não cuidar do seu pé, se você não cuidar da sua ansiedade, você vai ficar tomando remédio a vida inteira. Você vai ficar usando a muleta a sua vida inteira. Então você precisa cuidar dela. Mas da onde que vem a ansiedade? Por que que eu já nasci ansioso? Como que ela surgiu em minhas experiências passadas? As minhas histórias de outras vidas que eu vivi, personagens que eu fui, experiências pelas quais eu passei, boas, outras não tão boas, umas trágicas. Então, o que aconteceu no meu passado que fez com que eu acabei então reencarnando novamente? Ô, David, Então, pode falar. já tem algumas perguntas. Então tá, então vamos fazer isso que você está falando. Tá, então, estou encerrando e voltando, hein? Não vai embora, pessoal. Nós estamos em 106 pessoas agora. Nós chegamos a 120. Tá legal.